Olá pessoal, eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica, falo pro canal da Doc Saúde. A gente tá na semana falando sobre cabelos, que é um assunto que eu gosto muito. Já te inscreve aqui no canal para receber as nossas dicas e as nossas notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Compartilha o vídeo com teu amigo, já deixa o teu like, a gente que é produtor de conteúdo, a gente fica muito feliz quando recebe um comentário, quando recebe alguém dizendo que gostou do vídeo, que ajudou, porque essa é a nossa intenção. Hoje a gente vai começar a falar a respeito de tratamentos para aquelas pessoas que têm uma alopécia de cunho genético, ou seja, um dia na vida vão ficar calvas. Seja a alopécia androgenética para os homens, ou, que eu já ensinei para vocês ontem, a alopécia de padrão feminino nas mulheres. Vou falar de 4 medicamentos. Hoje a gente vai falar sobre o minoxidil de uso tópico. Que esses 4 medicamentos eles podem ser usados tanto por homens quanto por mulheres, mas existem algumas ressalvas que eu vou abordando aqui especificamente no vídeo da medicação. O minoxidil tópico, aquele que a gente usa aqui no couro cabeludo, ele já é muito conhecido de quem tem problemas, vamos chamar assim, com a queda de cabelo, porque ele é muito difundido e ele é muito usado na dermatologia para o tratamento de queda de cabelo. Há muitos anos já, né? Então, ele não começou a ser um medicamento prescrito na dermatologia, porque a função do minoxidil, ele tem uma função vasodilatadora, então ele vai aumentar o calibre do vaso. Então, ele era usado em outras áreas antes da dermatologia, mas acabou que ele não funcionava muito bem. E aí a dermatologia adotou e a gente que usa principalmente nos consultórios. O que o minoxidil vai fazer no nosso folículo? Lembra que eu contei para vocês lá nos primeiros vídeos que a gente vai perdendo o fio grosso, que o nosso fio ele vai ficando mais fininho, ele vai miniaturizando? Pois é, o minoxidil ele vai fazer com que esse fio ele se mantenha mais grossinho. Justamente porque ele vai fazer aquela vasodilatação ali do folículo, o teu folículo vai ficar mais nutrido e o teu fio ele vai crescer mais grosso. Mas não é só isso que o minoxidil faz. O minoxidil ele vai ampliar a fase anágena do nosso fio, que é aquela fase de crescimento do fio. Então, aquele fio que deveria ciclar, que deveria sair da fase de crescimento e entrar na fase telógena, na fase de queda, ele não sai, ele fica preso na fase anágena com o uso do minoxidil. E aí, a gente vai ter mais cabelo, porque o fio que deveria ter caído não caiu, então o cabelo, inclusive, a gente consegue com que ele tenha um crescimento maior porque o fio não caiu. Não é que teu cabelo vai mudar a velocidade de crescimento, mas por ele manter-se mais tempo na fase de crescimento, o cabelo vai ficar mais comprido. Só que tem algumas pessoas que falam assim, ai doutora, eu fui no consultório porque eu tava com queda de cabelo, aí a senhora me prescreveu o minoxidil, senhora não, e eu nem gosto que me chamem de senhora, pelo amor de Deus, caiu mais o meu cabelo? Como é que é isso? Sim, gente, isso é um efeito que o minoxidil no início do tratamento pode dar. Por quê? Porque o minoxidil é o que eu acabei de explicar pra vocês, ele vai prender o nosso fio nessa fase anágena. Então ele quer desprezar os fios que estão em outras fases. Ele quer desprezar o fio que já ia entrar naquela fase telógena pra fazer ação no fio anágeno. Então ele acelera o processo de queda naqueles fios que já iam cair, para dar origem a um fio novo, para que ele tenha ação nesse fio novo e nessa fase anágena para que ela dure mais. Então é verdade, no início do tratamento com o minoxidil, a gente pode perceber uma acentuação na queda dos fios, mas isso é passageiro, é um efeito comum do minoxidil, pode acontecer e não vai te deixar careca, muito pelo contrário, ele tá fazendo isso justamente para manter o teu fio na fase mais anágena. Outra coisa que as pessoas costumam dizer do minoxidil, que ele deixa o fio duro. Também é verdade. Por isso que o minoxidil, ele não deve ser usado ao longo do fio. Eu sempre explico para o paciente que ele tem que abrir bem o couro cabeludo para pingar o produto diretamente no couro cabeludo. Até porque a ação do minoxidil, ela vai acontecer no folículo. Então não adianta a gente pingar o minoxidil ao longo dos fios. Realmente vai deixar o cabelo duro. E pelo minoxidil deixar o cabelo duro, é muito ruim, porque o paciente não tem adesão ao tratamento. E quando o paciente não tem adesão ao tratamento, o tratamento não funciona. O paciente não está fazendo o tema de casa, não está fazendo o seu dever. O minoxidil, ele tem que ser usado
nos homens, a gente indica o uso do minoxidil 2 vezes ao dia, né, para ser usado de manhã e à noite. Nas mulheres, 1 vez ao dia só, de preferência à noite. Então, o paciente vai pingar o minoxidil no couro cabeludo, vai fazer uma massagem e ele tem que ficar com o produto no cabelo por pelo menos 4 horas, que é para o produto poder ter efeito, senão ele não vai fazer a ação desejada ali no folículo e o produto realmente não vai funcionar. Outra coisa, gente, o tempo para que o minoxidil comece a ter efeito, ele não é imediato. O pico de ação dele é de 16 semanas, ou seja, para que a gente comece a ver um resultado satisfatório do minoxidil, o paciente precisa usar por pelo menos 4 meses. E a pausa da medicação por 6 meses ou mais reverte todo o processo. Então vamos supor assim, tu é um paciente que tu tá lá, tu vem no consultório, tu quer tratar da tua queda de cabelo, eu te prescrevi um minoxidil e tu tá usando bonitinho, certinho, já tá usando o teu minoxidil há 6 meses. Aí tu não foi na consulta, tu perdeu a consulta, tu não comprou novamente a medicação para continuar usando, entrou em pandemia, enfim, não importa o motivo. Não foi mais, parou de usar. Quando completar 6 meses sem uso, tu vai ter regredido ao estágio inicial, talvez até com um pouco de piora, do que no dia que tu foi no consultório pela primeira vez, onde foi prescrita a medicação para ti. Então, o minoxidil, ela é uma medicação de uso contínua. A gente não pode interromper o uso do minoxidil, porque senão a gente tem regressão ao nosso tratamento. Então, a partir do momento que a gente começar a usar o minoxidil, ele vai ser usado, se não para sempre, por um longo período da vida. Outra coisa que os pacientes às vezes referem do minoxidil é que ele dá uma coceira no couro cabeludo. Pode acontecer, tá, gente? Isso se deve a 2 razões. A primeira, que é muito rara, é alguma alergia ao próprio minoxidil. Eu, particularmente, nunca vi. O que eu vejo, às vezes, é o paciente queixar da coceira pelo veículo onde a medicação é colocada, que a gente chama isso de propileno glicol, né? Quando a gente coloca o medicamento, para ele ser colocado no couro cabeludo, ele vai dentro de alguma coisa. E essa coisa, no minoxidil, a gente chama de propileno glicol. Ela, às vezes, pode dar uma certa irritação, uma certa sensação de prurido, de coceira no couro cabeludo mesmo, mas isso passa, tá? Isso normalmente não é perpétuo. Conforme o paciente vai usando ali o produto, esse efeito ele vai passando. Mais uma coisa, gente, não é em todo mundo, tá, que o minoxidil funciona. Eu vejo pacientes que a gente insiste ali no uso dele, mas que realmente não tá fazendo um bom efeito, mesmo que o paciente use o medicamento de forma correta. E aí, por que isso acontece? O minoxidil, ele não é um medicamento ativo. Para que ele faça a sua ação, ele precisa ser convertido. E ele é convertido por uma enzima, que a gente chama de sulfato-transferase. E não são todas as pessoas que têm essa enzima. Nas pessoas que não têm essa enzima, não vai haver a conversão do minoxidil que a gente coloca na sua forma ativa. E aí o minoxidil não vai funcionar mesmo. E não existe forma de dosar, tá, gente? Aqui no Brasil a gente ainda não tem nenhum exame que dose essa enzima. Mas nesses pacientes que a gente suspeita que a pessoa não tem essa enzima que faça essa conversão, a gente pode lançar mão do minoxidil na sua forma ativa já, que se chama minoxidil sulfato. Então, para alguns pacientes, a gente tem que prescrever outra forma de minoxidil. Qual é a concentração do minoxidil? Em homens, a gente indica a concentração de uso tópico a 5%, e nas mulheres, de 2% a 5%. Eu, particularmente, prescrevo para todo mundo 5%. O minoxidil de uso tópico, ele pode ser comprado já pronto em farmácias, né? Então, tem algumas marcas, por exemplo, o Punch, que é da Xê, já é um minoxidil pronto a 5%, e ele também pode ser mandado manipular em farmácias de manipulações especializadas nisso. Eu acho que meu recado para minoxidil de uso tópico era esse. Amanhã a gente vai falar sobre o minoxidil de uso oral, que é relativamente novo aí no tratamento e no auxílio das alopécias e das calvícies. Eu espero vocês no vídeo de amanhã. Um beijo grande, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau!